Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal 365 Dias de Favor. Eu sou o Lélio Castro e hoje nós estamos aqui no devocional de número 13. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Se tem uma coisa que Deus faz todos os dias na nossa vida, é nos favorecer. Mesmo quando nós estamos passando por alguma situação da nossa vida, Deus está ali fazendo coisas para nós para que coopere para o nosso bem. E o propósito de nós falarmos do favor de Deus é exatamente essa compreensão e entendimento de que Deus está trabalhando em nosso favor. E hoje nós vamos falar sobre quando as tempestades da vida nos assolam. Meu irmão, mesmo Deus te favorecendo, você precisa entender algo. Nós vamos passar por dificuldades na nossa vida. Nós vamos passar por tempestade nas nossas vidas. Nós não estamos ilesos dessas tempestades, nós não estamos ilesos de algumas coisas ruins acontecerem na nossa vida, mas o que nós precisamos compreender é qual será a postura que nós vamos adotar quando as dificuldades, as montanhas e as tempestades passarem pelas nossas vidas. Então, no dia de hoje, eu vou mostrar para vocês que tem como nós termos uma postura, mesmo quando as tempestades venham e assolam a nossa vida. Então abre comigo a sua Bíblia lá no livro de Salmos, capítulo 46, vai dizer assim, ó: Deus é nosso refúgio e nossa força. Ele está sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie, espumeje, que os montes estremeçam, enquanto as águas se elevam. Meu irmão, olha que salmo maravilhoso. Ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio e que Ele está sempre pronto para nos socorrer em tempos de aflição. Aqui então o salmista Davi, ele está trazendo para nós o entendimento que mesmo quando as tempestades, mesmo quando os momentos difíceis, mesmo quando os montes, as montanhas, quando tudo está ruim, quando a aflição está batendo na nossa porta, nós precisamos entender com a mente de entendimento do que Deus quer que a gente entenda, que é Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força, e Ele está sempre pronto a nos socorrer. Olha que maravilha isso, meu irmão. Então, um primeiro ponto que você precisa entender é que Deus é muito maior que as tempestades da vida. E é algo interessante a gente pensar a respeito disso, que muitas vezes nós achamos e começamos a olhar para a tempestade, começamos a olhar para a montanha, nós começamos a olhar para todas as circunstâncias que estão à nossa volta e de repente a circunstância se torna maior do que o seu Deus. Mas o que nós precisamos entender e compreender aqui é que Deus é muito maior que o seu problema. Ele é muito maior do que a tempestade. Eu lembro de alguns momentos que eu passei na minha vida, que toda vez que eu olhava para o problema, para a circunstância, eu perdi o foco, eu perdi aquilo que Deus estava me mostrando, que Ele era aquele que ia me socorrer no momento de aflição. Todo mundo tem problema, meu irmão, todo mundo tem dificuldade, mas o que você precisa compreender é que Deus é muito maior do que as dificuldades. Olha o que vai dizer lá em Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia das multidões. Depois de mandá-lo para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos estavam distantes da terra firme e lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado, por volta das 3 da madrugada. Então olha que interessante, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Mateus 14, 22 a 25.
Então olha que interessante, meu irmão, estava todo mundo ali no barco, na tempestade, e de repente Jesus, ele caminha até aquelas pessoas, anda sobre as águas, que já é um milagre, para que Jesus naquele momento pudesse trazer calma para aquela tempestade. Então olha que interessante, Jesus foi de encontro à tempestade para poder resolver o problema daqueles que estavam no meio da tempestade. Então é importante demais a gente pensar a respeito disso com os óculos do favor de Deus, com os óculos da bondade de Deus, porque Jesus que foi ao encontro para poder fazer o quê? Cessar aquela tempestade. Então, meu irmão, olha a postura que nós precisamos entender e compreender, que Deus sempre está nos favorecendo. Jesus, o Salvador, foi ao encontro daqueles que precisavam da sua graça para poder salvá-los. Então, o primeiro ponto que você precisa entender, Deus é muito maior do que as tempestades da vida. O segundo ponto, não tenha medo, tenha coragem para enfrentar. Olha o que Jesus vai discorrer aqui no versículo 27 de Mateus 14. Ele vai discorrer e vai dizer assim: imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenha medo, coragem, sou eu, o Cristo Salvador se revelando àqueles que estavam no meio da tempestade. Jesus, o Salvador, estava se revelando como aquele que vai brandar a tempestade. A primeira palavra que Jesus deu para eles foi: não tenham medo, acalme-se. Meu irmão, quando você está no meio da tempestade, quando você está no meio da dificuldade, quando você está no meio de um diagnóstico ruim, um dos primeiros sentimentos que a gente tem é medo. Mas o que Jesus está aqui dizendo nesse momento, na tempestade, é: não tenham medo, tenham coragem, porque eu estou aqui. O Cristo se revelando para aqueles que estão no meio de um problema. O Cristo se revelando para aqueles que estão no meio de uma tempestade. Agora, meu irmão, por um outro lado, também a gente precisa entender aqueles que estavam ali na tempestade. Eles precisavam de um socorro. Mas, em algum momento, eles não compreenderam que Cristo estava ali. Se Jesus chega e fala: olha, não tenha medo, tenha coragem, é porque o medo e a falta de coragem passou no coração deles naquele momento. Então a nossa postura, ao invés de esperar uma palavra para que nós possamos nos motivar, é entender que mesmo quando não tem a palavra, eu tenho a Bíblia que fala o tempo todo, que nós podemos ficar tranquilos, porque Jesus é aquele que socorre no meio da tempestade. E o terceiro ponto, acreditar na palavra de Jesus vai aumentar a sua fé. Do versículo 28 ao 29 de Mateus vai dizer assim, então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá, caminhando sobre as águas até onde está. Então Jesus respondeu: venha. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mateus 14, 28 a 29. Olha que interessante. De repente, no meio da tempestade, eles passando por uma dificuldade intensa, quando Jesus chega para eles e fala assim: olha, não tenham medo, tenham coragem. Pedro, sobre essa palavra, encheu seu coração de fé e pediu: Jesus, eu quero andar sobre as águas. Então olha que interessante. Eu já falei aqui em outros vídeos, depois você pode procurar, vou colocar aqui disponível para vocês, sobre como aumentar a nossa fé. Mas olha que interessante. Nós só temos um meio de aumentar a nossa fé, só temos uma forma de aumentar a fé, que é ouvindo a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Algumas versões vão dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, as boas novas de Cristo. Então olha que interessante, quando Jesus falou: olha, não tenham medo, tenham coragem,
O coração de Pedro se encheu de fé. Ele falou: Jesus, me faça andar sobre as águas. Aleluia, meu irmão. O que nós precisamos é compreender que nós precisamos encher a nossa vida de fé todos os dias. Porque isso vai nos fazer andar sobre as águas, vai nos fazer sair dessa comodidade, dar um passo de fé que nós nunca antes demos. Não tenha medo, tenha coragem. E o que é interessante é que logo depois que Pedro começa a andar sobre as águas, ao mesmo tempo Pedro começa a afundar. Mas sabe por que ele afundou, meu irmão? Porque ele de novo começou a olhar as circunstâncias que estavam à volta. De novo, Pedro começou a perder a sua fé. Então, quando muitas vezes nós temos uma palavra, encheu o nosso coração de fé, e eu volto a olhar para as circunstâncias, a incredulidade começa a tomar conta do meu coração. E aí, de novo, eu começo a afundar. Meu irmão, se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é encher nosso coração de fé, para que nós possamos dar passos de fé envolto do nosso milagre, atrás do nosso milagre. O que você precisa entender é: Jesus é aquele que vai te salvar, é aquele que vai andar até o barco. Mas o que você precisa entender é que encher o seu coração de fé é a sua responsabilidade. Então, meu irmão, se você quer viver 365 dias de favor, entenda que mesmo quando as tempestades da vida te assolam, tem um Jesus que vai te resgatar. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida para você viver 365 dias de favor. Então, meu irmão, vou pedir para você curtir esse vídeo, comentar aqui também. Coloque aqui o seu comentário. Se você está precisando de alguma oração, coloque aqui também. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas e vamos alcançar as pessoas com essa palavra de 365 dias de favor, porque eu tenho certeza que o favor de Deus é o que nos abençoa e nos faz crescer todos os dias. Que Deus te abençoe. Amém.